Na ministração do Evangelho, escrito muitas das vezes por Mateus, por Marcos, por Lucas e João, eles trazem pequenos pontos que muitas das vezes, por nós conhecermos a história, por nós conhecermos a passagem bíblica, passa desapercebido. Quando a gente lembra dessa mesma história que está escrito no livro de Mateus, esse mesmo homem, ele fala que quer ver. E Jesus fala, veja, mas nesse aqui, ele fala aqui, Senhor, que eu recupere. Quando a gente para ver alguma coisa, muitas das vezes a gente não presta atenção em alguns detalhes. Mas quando a gente para observar, a gente perde um pouquinho mais de tempo. E quando essa passagem aqui que foi me incumbido, a responsabilidade de trazer para essa igreja, muito me chama a atenção, porque muitas das vezes a gente só vê para a situação, mas a gente esquece do personagem. Muitas teorias, muitos teólogos, muitas pessoas têm uma linha de raciocínio. Mas quem era Bartimeu? Todo mundo diz que, por ter o nome de Bar, que significa no hebraico filho, e Timeu, filho de Timeu, fizeram o ajudão e botaram Bartimeu, significando filho de Timeu. Mas quem era Timeu? Para quem não sabe, Timeu era um grande general do povo de Israel. Era um homem que lutou grandes batalhas e teve grandes guerras vencidas para o povo de Israel. Mas quando os romanos se levantaram contra Israel, ele pelejou, ele lutou, mas não pôde prevalecer sobre os romanos e veio a cair na guerra. E nós sabemos muito bem, quando o general cai na guerra, o povo se entrega. O exército é vencido. E quando Timeu morreu, o povo de Israel foi vencido na guerra e se entregou. E não só o exército de Israel, mas toda a nação de Israel. E os romanos, eles são muito estrategistas. Eles não querem que ninguém se levante amanhã para depois lutar contra eles. E eles procuraram saber quem era a família de Timeu. E encontrou seu filho, ainda novo, criança. E para que ele não se, amanhã ou depois, quando ele crescesse, ele não seguisse os passos do pai, se levantasse também como um grande guerreiro e atraísse o povo de novo, levantando o povo de novo para a guerra, eles cegaram os olhos dessa criança. E como a gente lê no começo desse capítulo, dessa passagem, existiam pessoas que todos os dias colocavam ele à beira do caminho para mendigar. Então existiam pessoas que se compadeciam dele, mas que deixavam ele ali e ele mendigava, conseguia o sustento para si, e à noite alguém ia lá, apanhava ele e levava ele para o seu lar de novo. Provavelmente ele não tinha mais a sua mãe, provavelmente ele não tinha mais nenhum familiar, ele tinha pessoas que levavam ele para o caminho, porque o caminho de Jericó, o caminho a qual ele estava, era um caminho a qual entrava para as nações, entrava para uma nação muito rica. Jericó era uma cidade de exportação, era uma cidade que era o mundo daquela época. E ali atraía muitos turistas, muitas pessoas. E ele ali, pela sua deficiência de não enxergar, as pessoas olhavam para ele, se compadeciam, sempre davam algum dinheiro. E quando a gente para ver, quando uma pessoa tinha uma debilidade, a única forma que ele tinha de sobreviver era mendigando, pedindo as esmolas. Se lembra quando Pedro e João foram ao templo chamado Formosa, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, era colocado ali também um homem que pedia esmola. E Pedro e João, eles passaram por aquele homem pediu uma esmola. E eles olharam para aquele homem ali e viram que tinha fé. E disseram, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho contigo. E em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem acreditou, levantou e andou. Mas agora a gente vê os Bartimeu cego.
mas com seus ouvidos bem agravados. E como ele era colocado ali durante anos naquele lugar ali, ele percebeu que um dia alguma coisa diferente aconteceu. Não era um barulho normal, não era as pessoas normais que ele estava acostumando de pessoas de fora que entravam e saíam de Jericó, não. Era um barulho de uma multidão, um alarido, um grito. E isso chamou muita atenção dele. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção dessa igreja nesta noite. Não fique olhando para o silêncio, fique olhando para o barulho. Se lembra? Quando Ezequiel ele foi para o vale de ossos secos e andou, rodeou e viu que era sequíssimo, mas quando ele começou a profetizar, a primeira coisa que aconteceu foi um barulho, um ruído, e começou a ter hormento nisso, e ossos começaram a se juntar, ossos nos seus ossos. Então muitas das vezes nós estamos só olhando para as coisas que estão acontecendo e não estamos vendo aquilo que Deus está querendo nos mostrar. Bartimeu, ele estava ali, percebeu algo diferente. E diz o texto bíblico, nesse mesmo capítulo, que ele pergunta o que está acontecendo. E dizem para ele, ó, Jesus Cristo, o Nazareno, está passando. Ele não enxergava, mas ele ouvia. E já tinha ouvido falar do quem era esse homem. Ao ponto de ele relembrar as Escrituras. Isso mostra que o pai dele, mesmo sendo um grande general, um grande soldado, tinha conhecimento das Escrituras. E como diz em Êxodo, depois que foi feita a Páscoa, foi escrito nos umbrais, o passado sangue nos umbrais, como memorial, e isso dito para os seus filhos de gerações e gerações, o que significava a Páscoa. E assim ele comunicou também que um dia, da descendência de Davi, viria um que iria livrar Israel de todo mundo. Por isso ele se levanta gritando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você pode observar que quando você começa a entrar numa batalha de clamor, numa batalha espiritual, sempre vai se levantar pessoas para dizer, para com isso, isso não vai adiantar, ele não vai te ouvir. E por um tempo, o texto mostra que Jesus não ouviu. Não que ele não tivesse ouvido, mas ele não queria se manifestar naquela hora. Porque nós, seres humanos, nós começamos uma coisa e mediante as lutas, as dificuldades, o tempo, nós paramos de prosseguir e de continuar aquilo que nós começamos. Mas ele não, ele continuou. E quanto mais repreendia ele, quanto mais a adversidade vinha, quanto mais queriam que ele parasse, mais ele clamava. E o que me chama a atenção disso tudo, que Jesus ele para. E agora, aqueles que estavam falando, para ele se calar, tem que receber uma ordem de Jesus dizendo assim, traz ele para mim. Sabe o que está acontecendo? Muitas das vezes, nós estamos vendo um monte de pessoas falar tanta coisa dentro de nós, tanta coisa sendo dita, tanta coisa que é errada, tanta coisa que é uma calúnia, mentira. E sabe o que acontece? Nós estamos debatendo, estamos discutindo, estamos guerreando e nós não precisamos fazer isso. Nós precisamos aprender a ter a maior arma de Deus na nossa vida, que se chama o silêncio. O silêncio de Deus acaba com a gente. Agora imagine como é que é o nosso silêncio para com essas pessoas. Pode observar. Quando as pessoas começam a falar, e você nada fala, as pessoas começam a te ofender. Poxa, você é uma boba, você é isso, você é aquilo, você é...
E você continua em silêncio? Você não tem jeito mais não. Vira as costas. Mas é no silêncio que seus inimigos, vão se afastando. É no silêncio que as coisas, que tudo que é de ruim, vai embora. Você lembra quando Jesus ele foi tentado? Ele ficou quieto. O diabo falou. E quando chegou a hora de ele falar, o diabo ficava bravo. Transporta ele para o lado. Se tu se lançar daqui, porque está escrito. Jesus está quieto. Quando ele acabava de falar, Jesus vinha. Pô! Sabe por quê? Porque nós temos de aprender a esperar a hora certa para nós falarmos. E sabe o que acontece? O primeiro hino a ser louvado aqui foi qual? Porque quanto mais a gente fala, mais a gente murmura. Quer ver uma coisa? Deus não precisa da ajuda de ninguém. Ele só espera que a nossa fé cresça naquilo que Ele nos ensina a fazer. Por que hoje tem muitas pessoas que estão afastadas dos caminhos de Deus? Porque elas lutaram com as suas próprias armas. E não lutaram com as armas que Deus sempre mostrou para a pessoa. Hoje em dia temos muitos pastores, temos muitos evangelistas, missionários, diáconos, obreiros, muitos apóstolos, muitos bispos, muitos homens de Deus conceituados que estão caídos. Porque na hora da luta, ele vestiu armaduras erradas. E quis guerrear e esqueceu da armadura que ele sempre guerreou e Deus sempre deu vitória. Nós não estamos aqui para guerrear contra a carne nem contra a sangue. Nós estamos aqui simplesmente para uma coisa, para herdar o reino dos céus. E o reino dos céus, meus amados irmãos, como diz João Batista, é tomar a força. Mas na força de um guerreando contra o outro. É eu guerreando contra as potestades do principado, o resto da maldade, dos lugares celestiais. Na base da minha oração. É a minha maior arma. A arma do Espírito é a oração. E Bartimeu foi chamado até Jesus. Mas o que me chama a atenção é que ele sabia que alguma coisa ia acontecer na vida dele. E a primeira coisa que ele faz é jogar fora a sua vergonha. Que vergonha era essa? O Império Romano, além de evitar que as pessoas enxergassem, ele colocava uma capa dizendo: está aí um valente que não pode mais lutar. Está aí um homem que tinha tudo para ser grande, mas hoje é um inútil. Se lembra de Sansão? Fizeram uma armadilha para ele, ficaram um monte de homens atrás do muro, esperando Sansão passar. Aleluia. Sansão vai no portão, um troço gigantesco, grande, tira e carrega no ombro e passa na frente de todo mundo, levando um portão gigantesco, pesado. E todo mundo olhando e vendo ele carregando aquilo lá, ninguém ousou fazer nada com ele. Porque se fosse atacar ele, ele só jogaria um portão. E quando prenderam ele, porque a força dele, por causa do seu amor para com uma mulher, ele perdeu sua força. E a primeira coisa que os filisteus fizeram foi cegar ele. Porque sabe, todos nós sabemos, o diabo sabe que quando ele cega os nossos olhos, todas as promessas, tudo aquilo que Deus é na nossa vida, a gente não consegue enxergar, e não consegue ver quem é esse Deus que é luz. Esse Deus que tem poder de transformar uma pessoa que não vale nada em um pastor,
em um homem de Deus, em um missionário, uma missionária, numa mulher de Deus. Deus, ele é especialista em te pegar aquela ovelha negra que ninguém mais acredita e fazer ela ser uma grande mulher e um grande homem de Deus. As coisas que são desprezíveis, ignoradas, abandonadas, largadas no mundo, que não tem valor nenhum, Deus pega, faz de novo e bota no meio das pessoas para dizer: aí está a minha obra-prima. Aleluia. Aí está aquilo que você não acredita, aquilo que você não consegue entender, mas eu faço acontecer. Se lembra do vaso? Jeremias, dessa casa do oleiro, e ouve as minhas palavras. Hoje em dia, o Evangelho está mais vendo do que ouvindo. Jeremias, quando ele desce a casa do olheiro, ele já vê a obra que o olheiro está fazendo. E viu que a obra estava feita, mas se quebrou na sua mão. Quebrou na mão do olheiro. E o olheiro, do meio do vaso, fez. Maravilhosa visão. Coisa linda. Mas não foi isso que Deus falou. Desce a casa do olheiro e ouve as minhas palavras. E veio a palavra do Senhor Jeremias dizendo: Jeremias, porventura eu não posso fazer como o olheiro fez? Não posso não, Jeremias. Assim como o barro está na mão do olheiro, assim está Israel. Assim está você, está eu, está nós na mão do olheiro. O que parece ser doloroso para nós hoje, como eu, estou com a perna aqui ferida, machucada aqui, é doloroso, é difícil, é complicado até para andar, para fazer os meus afazeres. É de muita dor. Mas isso não se compara quando ele chegar e falar: acabou o sofrimento. Acabou a dor. Ainda que nós temos uma promessa que um dia ele virá, nos levará para ele, onde ele vai tirar dos nossos olhos toda lágrima, vai tirar do nosso coração toda dor, vai tirar da nossa vida todo sofrimento. Sabe aquele bom momento que você possa estar sentindo essa dor? É uma leve, momentânea momento. Não é eterno. Em meio aos nossos sofrimentos, em meio às nossas dores, Deus quer nos ensinar alguma coisa e está fazendo a gente ficar mais forte. Porque era árvore frondosa, porque ela tem raízes profundas para suportar o vento, para suportar a chuva. E nós precisamos nos enraizar na presença de Deus, porque o mundo precisa de nós. O mundo não precisa da política, o mundo precisa da igreja. A igreja é a luz que ilumina. Glória a Deus. A igreja é que resplandece a glória de Deus. E quando a Jerusalém vier, ela não terá luz, porque o próprio Deus será a própria luz. E por que ele será a luz da Jerusalém que está no céu, que descerá para aqui para a terra? Porque ele já tem o modelo da igreja, que é a luz aqui na terra, independente de quantas pessoas são, independente de quantos homens e mulheres que aqui estão, são. E quando Bartimeu chega, no meio de todos aqueles que falaram: não perturbe o mestre,
Jesus olha para ele e fala: o que queres que eu te faça? Bartimeu, ele não hesitou. Eu quero ver. Eu quero ter o que tiraram de mim hoje. Eu quero voltar a ter aquilo que levou muito tempo da minha vida, que me privou de muita coisa, que roubou os meus sonhos, a minha juventude, meu tempo de ser alguma coisa, que tirou de dentro de mim toda a perspectiva de vida que eu tinha. Você que está atento, você já está entendendo o que Deus está falando. Quando Deus ele preparou esse ambiente aqui e fez essa campanha, Ele quer trazer a você, não é a realidade que você está vivendo hoje, o que você precisa hoje, mas sim o que você perdeu lá atrás, e é necessário você reconhecer isso. Porque o problema de hoje é só uma consequência do que aconteceu lá atrás. Talvez foi uma escolha que você fez e hoje essa escolha está amarga. Eu conheço muitas pessoas que o pai e a mãe falaram: não casa, não casou e hoje estou. E o pai e a mãe falam: agora você tem que suportar e respeitar. Não. Nunca larguei de seu pai nunca largou de mim. Por que você vai largar? Não, tem que suportar. Se você serve um Deus, então reconheça que você errou, porque Ele é poderoso para mudar o seu presente. Quer ver uma coisa que muitas das vezes a gente esquece? A nossa identidade. Bartimeu, ele não esqueceu da sua identidade. Por mais que o presente hoje as pessoas nos faz ser, ou até mesmo faz um juízo de nós, mas nós não podemos perder a nossa identidade. De quem nós somos na presença de Deus. Não falo só aqui dentro da igreja, não. Eu falo onde nossos pés andarem. Nós temos de ter essa identidade de servos e servas de Deus. As pessoas têm que olhar para nós, independente da situação, e perguntar: eu não consigo entender por que você não para. Eu não consigo entender por que você continua ainda do mesmo jeito, não muda. Jesus ele não tem variação. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo de número 6, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há variação de mudança. E muitas das vezes nós, mediante algumas situações, nós mudamos. Quer ver uma coisa? Muitas das vezes nós nos acostumamos, por causa das circunstâncias e as situações, ser uma pessoa totalmente fora do que as pessoas nos conhecem. Poxa, você não era assim, o que aconteceu? Ah, eu deixei de ser bobo, deixei de ser bobona, deixei de ser babaca, desculpe o termo, deixei de ser trouxa. Mas como é que está a sua vida hoje nessa mudança? Eu converso com muitos homens sexuais. E eles falam que, por eu não conhecer a vida deles, eu julgo eles. E eu olho para eles e eu falo: se julgamento é trazer a verdade, então eu estou te julgando. Ah, porque você não me aceita do jeito que eu sou. Meu amado, eu aceito do jeito que você é. Mas você está mostrando para mim uma pessoa que você não é. E por isso, você quer que
todo mundo te aceite, mas você não aceita verdadeiramente você é. As lutas, as dificuldades fazem a gente fazer isso também. Faz a gente tomar decisões que a gente não enxerga que o maior prejudicado de todas as coisas sou eu mesmo. Todo mundo fala. E quanto mais fala, parece que aborrece. Aí a gente junta com meia dúzia de pessoas que também fazem a mesma coisa de nós e a gente pensa que estão abafando. Se lembra Coré, que juntou dos 250 homens com incensário e entraram lá para dizer para Moisés que estamos nos levantando contra você? Moisés olhou para ele e falou: com 250 eu tenho 3 milhões de pessoas do meu lado. E você está querendo tomar o que 3 milhões de pessoas não vão deixar? Vai! Se Deus não fazer algo que venha a ser surpreendente como nunca fez, como por exemplo a terra se abrir e você e todos eles descerem a sepultura, então você pode se levantar contra mim. Na mesma hora, acabou. Meu Deus, é forte. Porque muitas das vezes, meus amados, nós estamos sofrendo porque estamos seguindo pessoas que estão sofrendo também. E por isso, muitas das vezes, tudo que eu faço, tudo que eu quero, é tão difícil. Vou falar uma coisa para você. Não é difícil. Não está difícil o que você quer. É simplesmente uma coisa. É Deus mostrando quem é você nos momentos difíceis. Porque tem muitas pessoas que desistem daquilo que elas querem. Mas tem outras que se encaram e terminam alcançando aquilo com o seu próprio esforço. Mas na verdade, o esforço não é seu. É a força de Deus te dando. Assim como ela está pegando esse gatinho inofensivo. Mas ele está totalmente à vontade. Quando Deus tenta fazer isso com a gente somos os primeiros a correr. Já percebeu isso? Quero falar contigo. Ih, Deus, não quero falar contigo. A gente corre. Porque a gente não quer ouvir aquilo que a gente já sabe que Deus vai falar. É verdade. Mas Deus ainda é tão amoroso que Ele puxa a orelha de quem Ele ama. Ele não lança em rosto o nosso mal. Por isso, quando o Bartimeu chegou perto de Jesus, ele falou. Jesus, quando olhou para ele dizer que queria ver, Jesus não olhou para aquilo que ele falou, mas olhou para dentro dele e viu o quanto aquele homem tinha perdido por não estar vendo, não estar enxergando. Quantas pessoas hoje não estão vivendo mais a vida que Deus planejou para elas, porque elas perderam as suas próprias visões, andando de acordo com os seus próprios caminhos. Deus abriu esse lugar aqui porque Ele quer resgatar muitas pessoas que já passaram por aqui, que já acompanharam vocês, que estão falando que vão vir. Mas eles estão cegos porque simplesmente é uma coisa. Eles não compreendem ainda o porquê Deus escolheu este lugar para abrir a sua igreja.
Jesus ele falou para Bartimeu: veja, a tua fé fez isso acontecer. Não foi a fé de ver as coisas grandiosas, não. A fé, ela é uma planta que ela vai crescer de uma forma espiritual mediante a coisas improváveis. Hebreus 11 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que você não vê. A fé, ela começa a crescer, não é só pela palavra. Primeiramente pelo reconhecimento. Eu reconheço, Deus, que eu estou sem fé, que eu estou incrédulo, que eu estou sendo hipócrita. Eu reconheço que eu preciso da tua ajuda. Eu reconheço que eu não estou fazendo a tua obra como verdadeiramente o Senhor quer que eu faça. Eu reconheço que tem promessas na minha vida que não se cumprem, porque eu ainda não alcancei ainda verdadeiramente a confiança, a certeza. Eu reconheço muitas das vezes, Senhor, que eu estou dentro da sua casa, estou triste, estou abatido, mas estou lá louvando, estou bendizendo. Eu reconheço que quando eu saio da igreja, Senhor amado, eu chego em casa, eu fico triste, quando você começa a reconhecer quem é você, a sua fé começa a crescer. E quando a fé começa a crescer, você vai começar a ter ânimo. Você vai começar a ver as coisas que antes eram tão normais de uma forma diferente. Você vai começar a perceber as pessoas de uma forma diferente. Porque você reconhece que você precisa que Deus venha mudar você. Quando nós começamos a reconhecer isso, Deus ele começa a gerar dentro de nós arrependimentos. E o arrependimento começa a quebrantar dentro de nós. Aonde fica mais fácil a gente perdoar, a gente viver uma vida melhor com Deus, ter mais intimidade com Deus. Porque cada dia que passa, meus amados irmãos, Deus ele tem olhado para nós e ele tem falado conosco. Mas só que nós acostumamos a ouvir Deus falar com os profetas. Nem todo profeta Deus vai querer usar. Deus usa o louvor. Você pode estar dentro da sua casa, em pensamento, Deus falar contigo, você dizer, eu estou ficando doido. Não, pelo contrário. É Deus falando contigo. Porque Ele nunca vai falar de uma forma que você não entenda. Ele sempre vai falar de uma forma que você vai entender que é Ele. Você pode não querer aceitar. Mas que Ele fala, Ele fala. Tem pessoas que falam, que ouvem Deus falar como eu estou falando. Levanta, Jorge. Está na hora de acordar. Ah, Senhor, estou tão cansado. Mas 5 minutinhos, Jorge. Esses seus 5 minutinhos pode te custar muita coisa, Jorge. E é verdade. Um colega meu estava dormindo na casa dele, tranquilo. Deus chegou nele e falou, Paulo, levanta. Agora, Paulo, levanta. Quando ele falou, agora levanta, ele pulou. Ele acabou de pular, caiu no pé, telhado caiu onde ele estava deitado. O reboco do telhado. Mas se ele fica lá, mas 5 minutinhos, foi porque tá, morreu.
ou está todo quebrado. Mas Deus é aquele que vela, que serve. Bartimeu recebeu a cura pela sua fé, porque a palavra que ele falou em querer ver estava sendo expressada de outra maneira. Nós não podemos voltar no tempo. Se nós pudéssemos voltar no tempo, eu falo que eu queria voltar 40 anos atrás. Eu tenho 57, mas eu queria voltar 40 anos atrás para reparar o tempo do quartel. Que depois do quartel, que eu saí do quartel, eu deixei de ser aquele filho que meu pai e minha mãe fizeram planos para ser um filho totalmente diferente. Larguei a escola, não quis mais saber de mais nada. Meu pai e minha mãe queriam que eu fosse uma coisa, eu fui ser segurança, terminei me envolvendo com um monte de troço. Me perdi. Tudo depois que eu saí dos projetos do meu pai. Meu pai abandonou o quartel por causa da mãe dele, para cuidar dela. Um monte de irmão, um monte de irmã, mas ele largou a carreira que era do pai dele para cuidar da mãe dele. E ele depositou em mim essa responsabilidade e eu também. Mas só que eu não posso mais voltar no tempo. Mas hoje eu posso ser um grande soldado de Cristo. Eu posso ser um grande homem de Deus para cuidar de vidas, de pessoas. E muitas das vezes, quando Jesus pergunta o que queres que eu te faça, a gente não fala o que ele gostaria de ouvir. Aquilo que ele sempre fala para nós. Eu sou o seu pastor. E pelos originais hebraicos, eu sou o seu pastor e nada me faltará. Não é essa. A versão é: o Senhor é o meu pastor e dele não terei falta. Dele não terei falta, nada. Ele vai suprir. Não importa a situação que você esteja, você tem um pastor. Que no tradicional, que na linguagem tradicional, o pastor é pai. Assim como pai, assim como Abba, pai, Abba. Tudo significa a palavra pai em linguagens de outras línguas. Sabe o que Deus está falando? Eu comprei vocês pelo sangue do meu filho, para que vocês sejam também meus filhos. O sangue de Jesus comprou vocês para vocês serem meus filhos. E se hoje vocês aceitaram o meu filho, vocês me aceitaram como pai. E como pai, que por mais que a gente ache que ele é tardio isso, mas ele tem o melhor para nos dar. E ele diz que um pai natural, se um filho lhe pedir algo, um peixe não vai dar uma serpente nem uma pedra. O pai sempre vai dar o melhor para o seu filho. Agora imagine nosso Pai Celestial, que nos deu seu Filho para resgatar os seus filhos. Que nessa noite, meus amados irmãos, você entenda
que queres que Deus te faça? Deus quer restaurar a sua vida, quer mudar. Quer trazer você de volta ao começo de uma obra que Ele disse que tem com você. Mas as lutas, as dificuldades, os problemas da vida têm tirado a sua forma, têm te cegado e feito você andar por caminhos que não são os caminhos de Deus, são caminhos de tristeza e de dor. A palavra de Deus fala que os caminhos de Deus, eles são luz para os nossos pés e lâmpada para a nossa vida. Então que nesta noite, meus amados, essa campanha que se inicia, que tem como término no dia que Deus assim querer, saiba que vocês têm de saber o que vocês precisam de Deus. Aleluia! As coisas materiais, as coisas espirituais, tudo que você precisar, primeiro tem de estar aqui dentro. De tudo que você tem de guardar, guarde o teu coração. Porque é dele que procede a sair da vida. Coração triste, amargurado. Não tem mudança na nossa vida. Coração limpo, contrito e reconhecendo. Tem muita semente. Feche seus olhos, Pai, por intermédio dessa passagem bíblica, a qual